A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com essa rica oportunidade, de estar falando sobre esse assunto tão maravilhoso que é a família, o projeto de Deus que o Senhor orientou nosso pastor Valdir para montar essa revista com assuntos tão maravilhosos, onde nós temos aprendido muito, com esta lição. E hoje não vai ser diferente, é mais uma porção da palavra do Senhor para nós nessa manhã, para aprendermos mais com a palavra do Senhor. E hoje quero agradecer a Deus essa oportunidade, ao meu pastor Moisés, a pastora Elisângela, essa confiança, de essa responsabilidade de estar trazendo esse estudo tão maravilhoso, que o Senhor os abençoe. Amém, meus pastores? Então, irmãos, nós estamos começando com essa lição número 5, onde o assunto vai ser a importância da família para a sociedade, Nós somos uma igreja que valoriza a família, uma igreja que dá importância à família. E hoje o assunto, e o pastor Valdir foi muito feliz, ainda colocou uma foto aqui sobre a família, mostrando a família, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui uma família onde tem o pai, a mãe, o avô, a avó, os tios, todos fazem parte da família. E a nossa família precisa fazer a diferença na sociedade. Esse é o assunto que nós vamos estar falando nesta manhã. Amém? E o nosso texto áureo diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então, que nós, nesse texto áureo, está escrito em Filipenses, capítulo 2, no versículo 15, que diz assim, que nós precisamos ser irrepreensíveis, sem falha, vivendo neste mundo inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração de pessoas más, e qual nós precisamos resplandecer como astro no mundo, que o mundo precisa saber quem é Deus na nossa vida e que nós possamos fazer a diferença no meio dessa sociedade. E a verdade aplicada diz assim: a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Então, a gente vê aqui a importância da minha casa, eu e a minha casa, fazermos a diferença, ser uma família forte. E quem faz uma família forte? É Jesus na nossa vida. O Senhor nos dá graça de sermos fortes nele, para que a sociedade seja equilibrada. Que a minha família e a sua família tenha Jesus e possamos viver esse equilíbrio, no meio dessa geração tão corrompida, no meio de uma sociedade tão difícil. E o objetivo da lição vai dizer, no tópico 1, vai explicar que a família traz bem-estar à sociedade. No tópico 2, vai expor que muitos vivem em crise por não ter uma família. Mostrar que a família cuida da saúde dos seus membros. E o texto de referência diz assim, está escrito em Gênesis, capítulo 12, o versículo 1, 2, 3, Gênesis 18. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e da terra para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Nesse texto de referência, a gente vê que a bênção sobre Abrão seria tão grande que o Senhor falou assim: vai lá fora, olha para o céu,
Se você puder contar as estrelas, aí está a grande bênção que eu farei na sua vida, né? E essa bênção chegou até a mim, de geração em geração, chegou até nós hoje. São todas as famílias do mundo, está a bênção que o Senhor deu a Abraão, né? Deus fez uma aliança com Abraão e ela está firme até hoje sobre as famílias. E a obediência, ela nos faz prosperar. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Abraão obedeceu à voz de Deus. Sai da tua terra, sai da tua comodidade e deixa Deus trabalhar na sua vida, que Ele vai te mostrar como fazer, onde ir. Está tudo nas mãos do nosso Senhor. Amém? E aqui nós vamos ver o motivo de oração. Ore para que a família seja prioridade em nossas vidas. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nesta hora eu te apresento todas as famílias da terra. Senhor Deus, que nós possamos colocar o Senhor como primeiro, como prioridade na minha casa, no meu lar, no lar de cada um. Senhor, contempla, meu Pai, as famílias nesta ora, Senhor, contempla a necessidade das famílias. Levanta, meu Pai, o sacerdote da casa. Desperta, meu Pai, para que o Senhor seja o primeiro, a prioridade nos lares, a prioridade no coração dos filhos, a prioridade no coração da esposa, a prioridade, meu Pai, em tudo que nós fizermos. Senhor, recebe toda a honra e toda a glória nesta manhã. Toma a nossa casa nas tuas mãos. Senhor, vai lá na nossa casa. Senhor, opera lá na nossa casa. Traz vida, Senhor, no nosso lar. Toma a frente. Eu consagro a nossa família ao Senhor. Abre o nosso entendimento nesta hora. Unge a nossa mente, que nós possamos nos alimentar, meu Pai, dessa mensagem que foi preparada para esse dia, que nós possamos ser bênção, trazer bem-estar para essa sociedade, que nós possamos fazer a diferença, resplandecer, meu Pai, como luz neste mundo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. E vamos à introdução. Diz assim: a família é a origem e o alicerce, é a base da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção dos seus membros, desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e a assistência aos idosos. Então, a família, o Senhor constituiu, nós aprendemos em lições passadas que a família vem antes da igreja. Né? Então, a família, ela é o alicerce, ela é a base da sociedade, onde a educação dos meus filhos é eu e meu esposo que tem que cuidar, a saúde da minha casa somos nós que precisamos cuidar, a alimentação, a proteção dos membros, dos membros da família, desde o ventre, né? Desde que a esposa, que a mulher está gerando, já existe aquela preocupação, o cuidado com a vida que a gente carrega no nosso ventre, né? E posteriormente a assistência com os idosos. Nós vamos falar na lição 7, nós vamos falar sobre os idosos. E o tópico 1 vai dizer assim: a família traz bem-estar para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha sem uma razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus e a igreja sempre andou junto à família. Uma não vive isolada da outra, uma é dependente da outra. As duas cumprem os seus papéis agregadores. Por isso, não podemos desvincular as funções fundamentais uma com a outra e a contribuição que as duas trazem para a formação de uma sociedade mais justa e moral. Aqui nós vamos ver que a família, ela traz o bem-estar
para a sociedade. E em Filipenses, nós vamos repetir aqui, Filipenses 2,15, diz assim: de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, sem mancha, como filhos de Deus num mundo em trevas, cheio de gente desonestas e obstinada. Brilhe entre eles como a luz de um farol, mostrando-lhes a palavra da vida. Essa é a nossa função, não é a gente, é Jesus na nossa vida, para que o mundo possa ver, né, que a gente possa brilhar. É a palavra de vida que precisa sair da nossa boca. Essa é a importância da família para a sociedade, transmitir a palavra de vida. Como filhos de Deus e para brilharmos como a luz de um farol, a igreja e a família desenvolvem um trabalho social. Como nós temos a CIB, que cuida da sociedade com cestas básicas, medicação, doação a clínicas de recuperação, cuida dos órfãos, das viúvas, e seja qual for a necessidade. Esse é o papel da família, da igreja. Nós não podemos pensar só em nós. Nós precisamos ver a sociedade como algo que precisa de Jesus, que precisa de cuidado. O governo não cumpre todas essas coisas. Então, a família tem essa função, essa visão de Deus para as famílias que precisam, que estão vivendo de formas aí desorganizadas, de uma forma que precisa de Jesus. No tópico 1.1 diz: a sociedade é agraciada com uma família disciplinada, porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada para a procriação e perpetuação da raça humana. A forma e a fórmula foram dadas para a socialização do homem, veio Eva, pois não era bom que o homem estivesse só. O virtual não preenche o vazio do homem, para a formação do caráter dos filhos, que começa no berço, na infância, num lar acolhedor e repleto de bons modos. Há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. O exemplo dos pais é primordial. O nosso exemplo é muito importante. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias que levam seus filhos a purificar o seu caminho e serem bons cidadãos. Aqui, em Salmo 119, no versículo 9, diz assim: como pode um jovem ter uma vida limpa e pura? Vigiando os seus passos conforme a tua palavra. Os passos conforme a palavra. Eles são retos, são verdadeiros, são puros, são honestos. Não tem desvio para drogas, prostituição, avareza e preguiça. Isso é o tópico 1, nos ensina, que a sociedade é agraciada com famílias disciplinadas, que a educação vem de berço. Nós ensinamos desde quando a gente está gerando, quando o bebezinho nasce, quando a criança nasce, nós já vamos ensinando, o que é o caminho, mostrar o temor para os nossos filhos. E o exemplo dos pais é primordial para isso. No tópico 1.2 diz assim: alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, para evitar a dependência das drogas, álcool e o tabagismo. Para a igreja,
Para a igreja, a importância da família significa lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, a importância da família, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Para os filhos, criá-los e educá-los na admoestação e temor de Deus. A maior parcela de responsabilidade na educação é dos pais, dentro da família. Por isso, os pais não devem deixar que outras instituições o substituam. O lar dá a educação e a escola dá o conhecimento. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo a sua própria esposa e cada mulher tendo o seu próprio marido, porque de outra forma vocês poderiam cair em pecado. Esse versículo eu tirei na Bíblia Viva. Então é melhor, a palavra do Senhor nos orienta que é melhor estar casado, para que não haja degradação moral, a promiscuidade, crianças desamparadas e moradores de rua, dependências de drogas, álcool e tabagismo. É melhor ser casado, porque um abismo chama outro abismo. Da prostituição, você vai para uma degradação moral, para uma promiscuidade. Então, a palavra do Senhor nos orienta. Se você tem vontade, é melhor que se case. E no tópico 3, vai dizer assim: famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz-se assentar com os príncipes. Pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios, nas sarjetas, são alcançadas pelo Evangelho de Jesus e recebem a transformação de vida em um novo caráter. Em 2 Coríntios 2:17. A paz para as nações vem de uma família harmoniosa e sólida. Deus tem promessas para as famílias que alcançam a sociedade como um todo e até a nação. A família saudável traz paz para a nação. Quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem. E a nação recebe os benefícios dessa família bem estruturada. Aqui a gente vai ver que no tópico 1.3, diz que a palavra de Deus retira pessoas excluídas da sociedade e faz-se assentar como os príncipes. Para o mundo é loucura, mas a gente que somos servos do Senhor, a gente entende essa palavra, E aqui vai dizer que em 2 Coríntios 5:17 diz assim: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve início a uma nova vida. Então, irmãos, quando a gente aceita Jesus, entende, não importa a forma que nós estejamos vivendo, não importa a situação da nossa família, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos diferentes. E isso começa de dentro para fora.
A transformação vem de dentro, a mudança de vida, o desejo de deixar a vida promíscua, o desejo de não fazer as coisas que nós fazíamos, porque Jesus entrou, habitou, né? E há quem diz que Jesus é do tamanho do nosso coração. Ele quer entrar e possuir por completo o nosso coração. E quando a gente se faz crente, quando a gente aceita Jesus e entende, nós tornamos uma pessoa completamente nova por dentro. Tudo se fez novo, né? Já não somos mais a mesma. Teve início uma nova vida. Quando essa transformação acontece, pensando em contribuir para o governo, serão pessoas que não darão mais trabalho e gastos, né? Porque são pessoas curadas, transformadas, vão viver a sua vida conforme Deus. Amém? E o resumo que eu fiz aqui desse tópico 1, o Espírito Santo falou no meu coração sobre a família trazer bem-estar para a sociedade, pensando na família e na sociedade. Eu me lembrei de Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu busquei em outra tradução, diz assim: o que diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. E na Bíblia Viva diz assim: nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Quem usa bem as palavras receberá benefícios em troca. Que tremendo isso, né? Para a família ser bênção para a sociedade, precisa ser vigilante com o que fala, com o que faz. Eu pensei na minha casa, diante dos meus vizinhos, pensando na minha família como serva do Senhor e pensando nos vizinhos, né, o da frente, o de trás, a sociedade que está ao meu redor, né, 24 horas, que é onde a gente mora, onde a gente vive. E isso me fez meditar. O som da minha casa tem que ser de vida, de salvação, de construção. É isso que meus vizinhos precisam ouvir, palavras de vida, som de vida, não de morte, de destruição, com barulho de xingamento, de brigas, como ficar no portão falando da vida dos outros. Isso aí a sociedade já faz. Nós precisamos fazer diferença com aquilo que sai da boca da gente. O barulho de vida contagia. É tão bom conversar com alguém, né? Que sai coisas boas da boca dela. Som de alegria, de gargalhada, som de louvor. Qual o som que a sociedade tem ouvido da sua casa? E pensando nisso, eu me lembrei de um testemunho meu, vou contar rapidamente. No prédio onde eu moro, foi morar a Jussara, que até é minha mãe na fé, né? Ela foi instrumento usado por Deus para me ganhar para Jesus. E ela foi morar ali, ela se casou, foi iniciar a sua família ali na casa embaixo. E passou algum tempo também, mudou para o lado, no mesmo prédio, uma outra família. Né, irmão Odete, irmão Vicente, o Leonardo, e eles tinham uma janela que tinha acesso entre eles. E aí, irmãos, eu ficava da minha casa ouvindo eles rindo, brincando, cantando, ia para a igreja junto, escutava aquelas gargalhadas. Era um sonho, irmãos, que me despertou e eu pensava, que tanto esse povo ri, que alegria é essa? Então é isso que a gente precisa contagiar. Então eles foram um instrumento de Deus para ajudar na minha conversão. Porque às vezes tinha dias que a gente que não tem Jesus está para baixo, está triste, né? Não vê resposta, não vê solução. E eu lembro que eu falei, meu Deus, esse povo é diferente, né? Então a alegria deles contribuíram para a minha salvação. Amém? Vivendo em crise por não ter uma família. Eu fui pesquisar o que significa crise. Crise é situação de tensão, de complicação. Coisa desagradável é quem não tem uma família para se refugiar, ficar protegido, amparado, resguardado.
Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador, aconchegante. Coisa triste é quem não tem uma família para refrigério, sensação agradável, conforto físico, moral, refrigério da alma, bálsamo para curar as feridas causadas pela vida. Tópico 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. O lar é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. No entanto, entendemos que se a casa estiver edificada na rocha, que é Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Salmo 127, versículo 1. Quem não tem um lar vive na solidão. Também é uma coisa triste quando a pessoa tem uma família, mas vive em clima de guerra, de hostilidade, estado de tensão frequente, onde não se respeitam. As crises externas só ressaltam a importância de você ter um porto seguro, uma âncora, para estar bem seguro no mar revolto da vida. Se você passar por guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. A família faz parte da nossa história. A mensagem que queremos transmitir é que a família é o antídoto contra as doenças da sociedade e uma ajuda imensurável para superar as crises. Glória a Jesus. O Salmo 127, que foi falado aqui, né, que a família tem que ser edificada sobre a rocha. Esse salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, os pedreiros trabalham em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. A Bíblia Viva tem essa versão, né? Então, se o Senhor Jesus, ainda que o pedreiro vá lá e constrói a nossa casa, mas se o Senhor Jesus não construir o lar, se a sua casa não tiver Jesus para construir ali o amor, né, o respeito que precisa ter dentro de uma casa, em vão. Será só uma casa, só uma construção. O que faz a diferença é ter Jesus. E coisa boa é ter Jesus na nossa casa. É viver essa experiência de ter Jesus em tudo. E a gente precisa levar Jesus para os nossos filhos, para o nosso esposo, como mulher sábia que edifica. A mulher constrói também. O nosso papel é de construir. Deus deu a autoridade e a força ao homem, né? E a gente precisa construir, mostrar o caminho. Certo dia uma irmã disse que o marido só consegue ver até a parede, e nós mulheres, é Deus quem deu para nós, a gente consegue ver além da parede, né? Então a gente precisa construir, ajudar o marido, que é o sacerdote da casa, a edificar a nossa casa. Porque quando chegar aqui, ó, esses momentos de crise, que a gente aprendeu que crise é uma situação de tensão, uma complicação que vem de fora, né? Que às vezes vem do trabalho, né? Vem de situações, vem da faculdade que você está vivendo, e a família é o porto seguro. Cheguei em casa. O marido às vezes passa aquele dia difícil no trabalho, onde as coisas não fluíram bem, muitos, como se diz aí, muitos pepinos para resolver. Ele precisa chegar em casa, cheguei em casa, eu preciso de paz, eu quero paz, e amanhã, depois de uma noite tranquila de sono, que a sua casa te proporciona paz, no outro dia ele vai chegar no trabalho com a cabeça mais tranquila e Deus vai dar graça de resolver aquele problema. Assim os filhos também, às vezes não entendeu a matéria, né, aquela faculdade, aquele trabalho que precisa ser apresentado.
A família é o porto seguro. Mãe, me ajuda em oração. Pai, me ajuda em oração. Meus irmãos, me ajudem em oração, que lá é o porto seguro. É uma instituição que quer ver o bem-estar de todos. A mãe quer ver a vitória dos filhos, o pai, os filhos querem ver a vitória dos pais. Então, em tempo de crise, é importante ter a nossa família como um porto seguro, uma âncora. A gente medita, né, num barco à deriva. Deve ser muito difícil, né? Você está num barco onde você não te sustenta, você não tem estabilidade, você não sabe para onde vai. E quando a gente avista aquela terra firme, né? De longe a gente vê aquela terra firme, nos traz paz, nos traz tranquilidade. Assim é a nossa família, que nos traz essa estabilidade, porque tem Jesus lá na nossa casa. Glória a Deus. 2.2. Família. A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crise os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-la, que saiam das situações mais fortalecidos e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise, né? A situação está complicada? Conversa, troca ideia, que às vezes um tem uma direção, Deus mostra outra direção. Certa vez eu estava passando um problema com o meu filho mais novo, uma alergia muito séria que deu nas vistas dele, e a gente não descobria, até que um dia o Espírito Santo me tocou. E eu chamei o meu esposo, os meus 2 filhos, nós fomos no quarto, demos as mãos, eu falei, nós vamos orar, nós vamos vencer essa situação, essa enfermidade unidos. E ali a gente orou, deu as mãos, falei, nós vamos fazer uma consagração para o Senhor da vitória. Depois de muito tempo, e a vitória chegou para a glória de Deus. Quando a gente convida Jesus, quando a gente chama Jesus para a nossa casa, para as nossas complicações, para as nossas crises, Senhor, me orienta, me mostra como fazer, onde fazer, repreende essa crise que nós estamos vivendo. Então, a família ajuda a vencer a crise na sociedade. Não existe família perfeita, mas existe família saudável, estruturada e sólida, onde há respeito no relacionamento e onde cada membro cumpre o seu papel, onde há cooperação e compreensão entre os membros, onde há amor, responsabilidade e cumplicidade. A família tradicional, considerada por muitos hoje como uma família fora de moda, é justamente a que nos momentos difíceis da vida nos acolhe e nos protege. O 2.3. Quem vive com pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Em Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar, o conceito de qualidade de vida. É muito abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. Quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e com os amigos. Interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo e emoção para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade do tempo. Seja feliz com a sua esposa. Ame a mesma mulher todos os dias. Cultive o amor do seu cônjuge e dos seus filhos.
A qualidade de vida será melhor se nos sentirmos amados e precisamos dizer isso a eles, precisamos uns dos outros, viveremos melhor junto de quem amamos. Todos têm uma vida corrida, mas sempre que possível gaste tempo com quem amamos. Investir em tempo de qualidade, conversa saudável, agradável, elogie, fortaleça o coração deles. Ajude com palavras boas, faça passeios. Então, o conceito de qualidade de vida é sermos felizes, é fazer o outro feliz. Quando eu faço o meu esposo feliz, ele vai ter um dia abençoado, ele vai ser feliz, ele vai contagiar, ele vai chegar no trabalho e vai transparecer a felicidade que está no coração, né? Como nós lemos lá atrás, quem tem Jesus é uma nova criatura. E o marido que é amado, ele vai transmitir isso aonde ele estiver, no trabalho, aonde ele for, ele vai transmitir, porque ele se sente amado. E a gente precisa fazer a diferença como família no meio da sociedade, pedir a Deus, Senhor, esse é o modelo? Eu estou vivendo um modelo de família para contagiar essa sociedade? Amém? E o resumo desse tópico 2, que diz, vivendo em crise por não ter uma família, eu pensei em Mefibosete, que está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 4, e o versículo 4, que diz assim, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E a história dele continua aqui no capítulo 9. No versículo, eu vou pular para não tomar muito tempo, o versículo 3 e o 4, o 7, o 8 e o 11, que diz assim, e disse o rei, há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Aniel, em Lodebar. E o versículo 7 diz, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? E nós vamos lá para o versículo 11. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim farei a teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Eu pensei em Mefibosete, irmãos, porque Mefibosete deve ter sofrido muito por perder o pai, né? Não temos detalhe do seu crescimento, mas pela palavra ele se sentia menosprezado, esquecido, abandonado pela fala dele com o rei Davi, como ele diz, uma pessoa sem valor como eu. Vê que pareço mais como um cão morto, no versículo 11 diz isso. Estava com a autoestima lá embaixo. Mas Deus, que não se esquece de nenhum dos seus filhos. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas, está escrito em Eclesiastes 7, 8. O rei devolveu a Mefibosete tudo o que pertencia ao seu avô, Saul. Mefibosete foi morar no palácio. Daquele dia em diante, Mefibosete se assentava à mesa do rei como se fosse um dos seus filhos. Olha que coisa linda, né? É assim que o Senhor faz.
Não te deixa esquecido. Existe o tempo para Deus te honrar. É só dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. E Ele te tira do lugar da vergonha, da baixa autoestima e te faz sentar à mesa. E o mais importante, como filho de Deus. Olha que tremendo o cuidado de Deus, né? Talvez você se sente esquecido, abandonado às vezes pela sua família. Está num lugar difícil, mas o Senhor, que não esquece, que Ele vê tudo, né? Pode um pai e uma mãe se esquecer do seu filho, que ama, mas o Senhor não esquece. E Ele te tira. É só você dar lugar para o Espírito Santo, que Ele te tira deste lugar de solidão, de crise, e te faz sentar à mesa, e te serve com alimento espiritual, alimento material, e te torna como um filho. E eu lembrei em João capítulo 1, no versículo 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Jesus, o Senhor é maravilhoso. Amém? A família não é um contrato periódico ou temporário. Enquanto a enfermidade não chega, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Ela é importante porque Deus fez aliança e firmou pacto com os patriarcas de abençoar as famílias. Ela é importante porque podemos dizer ao Criador: eu aceito o que tu fizestes e do jeito que fizestes, eu cuidarei dela enquanto viver. 1 Timóteo 5:8. Eu não posso estar indiferente à enfermidade da minha família. A pessoa não pode ser descartada só porque está doente. Por isso temos que cumprir o que diz em 1 Timóteo 5:8. Mas qualquer que não cuide dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles que vivem a sua própria família, não tem direito de dizer que é cristão. Tal pessoa é pior que um pagão. A Bíblia Viva, nessa tradução. Se alguém na minha casa, olha só que versículo forte, né? Como eu posso dizer que eu sou cristã se eu deixo a minha família de qualquer forma, se eu não cuido, né? A palavra diz que nós somos pior do que o pagão. Se alguém na minha casa tem diabetes e eu só faço comida com muito carboidrato, se eu só compro pizza, hambúrguer, refrigerante, suco, faço suco com açúcar, se é isso que eu ofereço, estou negando a fé e sou pior do que o infiel. Se não me preocupo com as medicações dele, se está tomando direitinho, por amor eu cuido. É porque nós amamos, irmãos. Não é um pacto como nós lemos lá atrás, que vai se quebrar, ficou doente e a gente joga fora. Não. É na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença. Nós fizemos esse compromisso. Eu acho que em todas as lições que o Senhor me der a oportunidade para eu estar aqui falando, eu vou estar sempre lembrando do compromisso que nós fizemos no altar, né? Que a gente precisa cuidar um do outro. É uma aliança inquebrável. Então, enquanto estiver vida, eu preciso cuidar, eu preciso me preocupar, porque nós nos amamos. Amém? E no 3.1 vai dizer assim: os cuidados com a saúde física. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Jairo se preocupou com a saúde da filha. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do irmão Lázaro. Muitos filhos ou componentes da família nascem com doenças genéticas ou hereditárias. Eles não são culpados de ficarem
ou estarem doentes. Alguns trazem alguma deficiência física congênita desde o nascimento. Precisamos estar por perto, apoiá-los e dar a nossa fatia de contribuição com muito amor, levando ao médico e dando os medicamentos necessários. As morbidades são muitas. Em alguns casos, juntam-se 2 ou mais doenças que passam a ser chamadas de comorbidades. Podemos destacar, por exemplo, a hipertensão, a asma, a bronquite, o diabetes, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doenças cerebrovasculares e entre outras. O papel da família é buscar ajuda, não importa o grau da enfermidade. Jesus é o único que pode curar. Buscamos ajuda aos médicos, porque depois de Jesus são eles que podem nos ajudar. Quando me apareceu um câncer no intestino, irmãos, eu pensei, eu não sou melhor do que ninguém. Deus não tem filhos prediletos, por que não eu? Às vezes a gente faz perguntas, questionamentos, mas isso é muito verdadeiro. Por que o outro pode estar enfermo e eu não? Mas Deus tem um propósito em tudo. Glória a Jesus. O importante é que o Senhor me deu a minha cura para a glória de Deus. Estou aqui curada para a glória de Deus. E a família teve um papel muito importante. Como eu ajudei o meu esposo em 2021 e agora ele teve essa oportunidade de cuidar de mim. Agora em 2023 que passei por esse processo, mas o Senhor foi o meu alicerce. O Senhor, a minha família, os meus filhos foram muito importantes, os meus irmãos foram muito importantes, os meus irmãos em Cristo foi muito importante. Glória a Jesus. E no tópico 3.2 diz, os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal. Nem sempre o Estado consegue acompanhar e fazer tratamentos regulares e adequados a quem tem autismo, síndrome de Down ou neurodiversidade. Nesse caso, a família entra com uma parcela enorme e significativa de cuidados, pois são incômodos neurodirigentes que mexem com a parte mental dos indivíduos. São situações que trazem dificuldades e transtornos à família, mas o amor ameniza e supera toda a dor. Que lindo isso, né? O amor supera tudo, porque eu amo, como eu disse lá atrás, porque eu amo, eu cuido. Nós precisamos cuidar uns dos outros, somos dependentes uns dos outros. Hoje o autismo assola a população, que gira em torno de 2%, segundo estimativa, acentuado em nosso meio até pelo aumento da população e dos diagnósticos precoces. É de suma importância o acompanhamento da família, não só os adultos, mas especialmente as crianças e adolescentes. Os tratamentos são demorados e precisam ser disciplinados para ganharem melhoria. Não se pode relaxar no tratamento. A família não deve se desesperar quando a criança nascer com esses diagnósticos. O Salmo 119, no versículo 92 e 93, diz assim: se eu não tivesse feito da obediência à tua lei, a minha maior alegria já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei as tuas instruções, pois através delas tu me renovas as forças e a vontade de viver. Irmãos, que coisa linda é a palavra do Senhor. Quem vive, quem talvez está vivendo
esse momento de enfermidade na casa, ou vive essa situação de autista, ou de alguém com síndrome de Down, que é um cuidado contínuo. A palavra para você nesta hora é que bom que você obedece à lei, porque a palavra nos traz alegria, ela é a nossa maior alegria, porque se não fosse a palavra, já teria morrido de tanto sofrer. Que coisa linda! E não podemos esquecer das instruções, pois através delas, a Bíblia renova as nossas forças, irmão. A palavra do Senhor renova as nossas forças. A gente vive isso. As crises que nós vivemos na nossa casa, no meio da sociedade, é a palavra que nos dá vontade de viver, de dizer que vale a pena, que Jesus está voltando, que isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar por aí. O importante é a eternidade, que a palavra diz que lá não vai ter doença. Lá nós não vamos precisar preocupar com a nossa saúde física, mental e espiritual, porque nós vamos estar diante de Jesus. Oh, glória, só a palavra que pode fazer isso. Coisa linda, irmãos. A palavra nos consola, a palavra nos conforta e nos ensina. Glória a Jesus. Então, entrega a saúde do seu filho, da sua família ao Senhor, e esteja disposto para apoiar, que é a nossa função, a nossa fatia de contribuição, é estar perto, é estar cuidando, é estar às vezes dando um sorriso, dando uma palavra, dando um abraço, que o abraço cura. Glória a Jesus. No tópico 3, os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado, biblicamente, a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Aqui o pastor Valdir falando para os maridos, que são os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando e admoestando-os no temor do Senhor, indo com eles no caminho, não é mandando, não, é indo junto com eles no caminho, dando a nossa vida como exemplo e tomando as decisões por eles, santificando-os ao Senhor, porventura contra pecados cometidos, em Josué 24:15 e Jó 1:2. Samuel foi apresentado e entregue ao Senhor por Ana, sua mãe. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo pelos seus pais, José e Maria. Não deixe de orar, apresentá-los e consagrá-los ao Senhor. Incentive-os a adorar a Deus e a frequentar a igreja. Glória a Jesus. Nesse tópico 3, eu frisei aqui que somos responsáveis por zelar pela nossa família, por zelar pela saúde espiritual dos nossos. E zelar quer dizer demonstrar zelo, carinho e preocupação, cuidar de algo ou alguém com muita atenção. Então, nós precisamos cuidar dos nossos com muita atenção, com zelo, com carinho, com preocupação. E também achei interessante a palavra aqui, ensinando e admoestando. Admoestando significa propondo, aconselhando, inculcando, orientando e recomendando no caminho do Senhor. Essa é a nossa função, irmão, de zelar, de ensinar, de estar junto com eles no caminho, chamar eles para o caminho e não deixar de apresentá-los ao Senhor como pais, consagrarmos ao Senhor. Nós vemos o exemplo aqui de Jó em 1:5, que diz assim: como pai piedoso, Jó tinha muito zelo. Vivia pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Vivia atentado à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado
com o coração voltado para os filhos, dedicando-lhe tempo e atenção necessária, mantendo-los afastados do pecado. Que lição, né? Essa é a nossa função, de ser exemplo, de conversar com eles, ainda mais agora, meus irmãos, nesse período de carnaval, que daqui a pouco vai estar começando aí, né, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e a gente precisa conversar. E eu tive essa oportunidade esses dias com o meu filho, de mostrar, olha, é festa da carne, esse não é ambiente para os servos do Senhor. Que o Senhor guarde os nossos filhos, que eles não sintam desejo de olhar essas coisas do mundo. O cuidado espiritual não é o momento, né? Nós precisamos orientar eles que isso é uma festa onde Deus não está presente. É ensinando, inculcando, mostrando o caminho, consagrando. Meu filho, você é consagrado ao Senhor. Maridos também, vigia, não olhe para as coisas dessa festa, que não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito Santo. Que a gente possa afastar, vigiar. Como eu disse lá no começo, a nossa família é o exemplo. Na nossa casa não entra a festa do mundo, né? E em nome de Jesus, que essa mensagem, vamos para a conclusão aqui, que essa mensagem, que esse estudo possa entrar no teu coração, como pais, como os filhos, buscando o bem-estar da nossa família. E a conclusão diz assim: cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos do nosso nascimento, seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Glória a Jesus. E eu agradeço a Deus pela família, pelos filhos, pelo esposo, pela minha família espiritual, pelos meus parentes, né? E eu agradeço ao Senhor, que o Senhor esteja na minha casa e na sua casa, que nós possamos fazer a diferença para a sociedade. Amém? E desde já eu já te convido para a nossa próxima lição, né, no próximo domingo, onde nós vamos falar desafio de ser família nos dias atuais. Não perde, não. Se você não assistiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aula, volta lá, porque é um segmento. E na próxima aula nós estaremos aqui trazendo esse ensinamento da parte de Deus para as nossas vidas, aprendendo juntos. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá